Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h30, é tempo de esperançar, né? Hoje eu estou fazendo a live aqui numa outra sala no hospital. Oi, Maria Alice, paz e bem. Hoje eu estou fazendo aqui na Saúde do Trabalhador, né? Aí fica essa luz aqui, mas eu não tenho muito como resolver ela não, tá vendo? Djalma, Doraci, paz e bem. Né, eu até virei um pouco assim o monitor para o lado aqui para ver se eu consigo aproximar assim, mas tá meio feio mesmo, não tem jeito. Oi, Diane, paz e bem. Né, aqui na Saúde do Trabalhador, apesar de todo cuidado com o pessoal, né? O pessoal inclusive costuma me deixar numa sala fechadinha, né? Assim, com todo cuidado, né? Eu tenho até um tacão de álcool gel aqui para mim em particular, né? Mas infelizmente tem essa luz aqui que eu não tenho como resolver, não tem como eu dar um jeito nela, nem que eu fique com a mão assim eu consigo fechar essa luz, né? Então eu fico tentando assim uma posição que a luz perturbe menos, né? É uma eterna adaptação, sabe? É o problema da gente ter tudo improvisado. Mas eu acho que o importante é que a gente faça a nossa reflexão, né? Que a gente faça a nosso pensar sobre isso, né? Oi, Denise, paz e bem, Denise. Hoje é um dia importante, né? Hoje é uma festa, que é a festa da apresentação do Senhor. Tem também um outro nome, da purificação de Maria. Também chamam de Nossa Senhora, festa de Nossa Senhora das Candeias, né? A festa da Candelária, né? Então vocês veem que hoje é um dia muito importante. Amanhã a gente vai celebrar um santo, que é São Brás, o protetor da garganta, né? Eu vou aproveitar, vou até dar um jeitinho de pegar a bênção de São Brás, que eu vou dar a bênção de São Brás na live amanhã. A gente faz de tudo aí, porque a gente sabe que tem gente que não está saindo de casa, e acho que quem puder tem que ficar mesmo em casa. Quanto mais gente em casa nesse momento, melhor, né? Então eu vou dar a bênção de São Brás pela live amanhã, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura, a reflexão. É interessante porque a gente inclusive já discutiu, já debateu, já refletiu sobre essa mesma passagem. Inclusive teve um domingo que a gente fez essa reflexão. Mas eu vou trazer mais uma interpretação, sabe, pessoal? É aquele meu esforço de mostrar coisas diferentes para a mesma leitura, né? E hoje, que é terça-feira, é o dia mais enrolado, né? Então acaba que eu não tive tempo nem de dar uma revisada em nada, buscar nenhuma literatura para tirar alguma dúvida minha, né? Só fiz as laudes e li, né? Vou ler a segunda vez agora. Mas quando eu li da primeira vez, eu li também as outras leituras de hoje. E eu vou aproveitar uma coisa que está numa outra leitura para a gente fazer a nossa reflexão, né? É sempre assim, eu vou pegando as outras leituras, eu vou pegando coisas da atualidade para a gente aproveitar para a nossa reflexão,
E aqui tem uma coisa que às vezes passa despercebido, né? E que eu acho que é importante a gente resgatar nos dias de hoje, né? Porque eu acho que a gente acaba se esquecendo, né? Então acho que é importante a gente trazer essas coisas de novo. Oi, Fátima, paz e bem. Né? Vamos dar mais um pouquinho, só mais um minutinho, né? Para a gente poder começar a nossa leitura. Né? Hoje a gente vai parar de ler o Evangelho de Marcos, a gente vai ler o Evangelho de Lucas. Isso é muito comum quando tem alguma coisa relacionada a Maria, né? É sempre importante a gente prestar atenção nessas coisas, né? São coisas que ajudam a gente a entender a leitura. Bom, vamos começar, né, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rola ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparastes diante do povo. Luz para iluminar as nações e glória para o teu povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de ressurgimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada, quando jovem havia sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e oração. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Bom, da outra vez, eu trabalhei a questão desses profetas. Falei uma série de coisas sobre eles.
Mas hoje eu quero trabalhar outra característica. E essa característica é muito importante, porque a gente às vezes se esquece dela. E quando a gente se esquece dela, a gente acaba esquecendo a própria natureza de uma das mensagens muito importantes que você tem com o nascimento de Jesus, com a encarnação de Deus, né? Se vocês observarem bem, a apresentação de Jesus no templo é um evento absolutamente comum. Como qualquer primogênito, o pai segue a lei e apresenta o filho no dia correto. No dia correto, ele vai consagrar o filho ou pagar o sacrifício que é previsto, né, para ele não doar o filho ao templo, conforme a lei. Ele faz tudo conforme a lei. Portanto, esse rito não é um rito especial. Essa apresentação no templo não é diferente da apresentação no templo que teve João Batista. Não é diferente da apresentação no templo que teve Pedro. Não é diferente da apresentação no templo que teve Tiago. Como não é diferente da apresentação no templo de qualquer que seja o judeu primogênito daquela época. Provavelmente de vários outros judeus primogênitos até hoje. É um evento absolutamente normal. E a gente tem uma dimensão nisso que as pessoas se esquecem. É que Jesus, quando veio à Terra, ele não veio para ser alguém especial. Deus, quando se encarnou, ele se encarnou para ser alguém absolutamente comum. Alguém absolutamente normal, como qualquer outra pessoa. Mas, Bernardo, qual a importância disso? Sabe, pessoal, a gente às vezes não nota isso. E talvez a gente tenha que observar que de vez em quando Jesus fala assim: porque fulano também é filho de Abraão. Eu já falei sobre essa expressão filho de Abraão, mas eu acho que nesse momento, no dia de hoje, a gente precisa ter recuperar um pouco dessa dimensão. Quem era o filho de Abraão? Abraão era considerado o pai de todo o povo de Israel. Abraão, na verdade, é o pai de todo o povo de Israel, que tem um filho chamado Isaac, outro filho chamado Ismael. Ismael dá origem aos muçulmanos, Isaac dá origem aos judeus, depois aos cristãos. Então, Abraão é pai de todos os cristãos e de todos os muçulmanos. Então, é muito interessante quando Jesus fala assim: esse também é um filho de Abraão. Quando ele fala isso, ele fala assim, que fulano é herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. E isso tem uma importância que a gente às vezes despreza. Porque isso tem a ver com a dignidade do ser humano. Se vocês pegarem uma das leituras propostas para hoje, né, que é a leitura de Hebreus, ele fala assim, né, que Jesus ele veio para libertar aqueles que estavam sujeitos à escravidão pelo medo da morte, né? Ele faz uma alusão
que a morte tinha o poder sobre todos, e todos tinham medo da morte, e eles estavam limitados por isso. Mas ele não veio para salvar os anjos. Ele não veio. Ele veio pela descendência de Abraão. Isso é importante por quê? Porque se você vê o Evangelho e vê que essa pessoa que está sendo apresentada aqui é um descendente de Abraão. Jesus, ele assume o papel do mais simples possível. Deus, quando se encarna nos seres humanos, ele se encarna no mais simples possível. E aí, se você vê essa leitura, você pensa assim. Santo Agostinho uma vez falou que Jesus assume o corpo humano porque o que não pode ser assumido não pode ser redimido. Ou seja, se Jesus não assume a natureza humana, ele não pode redimir a natureza humana. É interessante porque em Hebreus ele fala assim, ele não veio salvar os anjos, ele veio salvar a descendência de Abraão. Mas Jesus podia ter assumido, né, a essência humana, entrado no corpo de um ser humano, como o filho de um rei, o filho de um imperador. Se ele quisesse, ele poderia ter sido o filho de um poderoso agricultor daquela época, um dono de terras com várias e várias fazendas. Ele poderia ter assumido esse papel? Poderia. Observa que ele poderia nascer no corpo de qualquer judeu, que ele assumiria o corpo humano, assumiria a existência humana e redimiria a existência humana. Por que ele resolveu, então, nascer e viver na Galileia, que era muito respeitado, em Nazaré, que tinha má fama, e ainda na família de uma pessoa sem o status social, sem o status econômico? Por quê? Porque do mesmo jeito que Jesus, quando assumiu a forma humana para resgatar a humanidade, Jesus assume também o lugar da periferia social, né? Eu tenho usado essa palavra, que é uma palavra que eu aprendi com o Papa Francisco. Ou seja, ele assumiu o lugar à margem da sociedade, lá, aquele lugar marginal, aquele lugar pouco respeitado, naquela situação social pouco respeitada. Por quê? Porque ele queria também resgatar não só o ser humano, que ele resgata como ele quer resgatar também a dignidade de todos os seres humanos. Entendem isso? Jesus nos dá um recado. Qual é o recado que ele nos dá? Olha, eu vim para a Terra, eu assumi a natureza humana, então a natureza humana é boa. Vocês não podem ficar falando mal dos seres humanos, não pode ficar dizendo que o corpo humano é errado, que o corpo humano é sujo, que o corpo humano não presta, que a única coisa que vale é a alma, que a gente tem que purificar o corpo. Não. Eu assumi o corpo, e se eu assumo esse corpo, eu redimo esse corpo. Se o corpo humano tivesse sido tão deturpado pelo pecado original, ao ponto de perder a sua natureza própria, a natureza de algo semelhante a Deus, ele não teria assumido esse corpo. Então, toda e qualquer pessoa que fala para vocês que o corpo é errado, que o corpo é feio, que o corpo é sujo, está indo
contra o próprio mistério da encarnação. É claro que nossos corpos têm limites. Nossos corpos têm imperfeições. É claro que alguns nascerão mais bonitos que outros, alguns nascerão com mais saúde que outros. Alguns corpos, infelizmente, surgem com deficiências, né? Alguns corpos serão deficiências físicas que nós veremos. Tem corpos que têm deficiências internas, que nós só vemos com raio-x, com ultrassom, ressonância. E tem alguns corpos que não vai ter exame nenhum que a gente veja a imperfeição, porque é uma imperfeição lá na célula, na substância. Mas mesmo os corpos que têm as modificações, as diferenças, eles continuam sendo corpos que merecem cuidado, preservação, carinho e acolhimento. Nunca nós podemos dizer que um ser humano perde a sua dignidade por uma imperfeição no corpo. Nós nunca poderemos dizer que um corpo é em si impuro, que um corpo é em si, sei lá, vamos dizer, não adequado, né? Essa realidade corpórea que nós temos é nossa. E ela, essencialmente, ela vem de Deus. Ela foi modificada pelo pecado original? Foi. Mas ela não foi absolutamente modificada. Se ela fosse absolutamente modificada, Jesus não poderia ocupar esse corpo. Agora, existe uma segunda observação. Que nós não podemos considerar ninguém indigno. A criança que veio ser apresentada aqui é uma criança de vamos dizer, ajustando para os dias de hoje, de um estado miserável, de uma cidade miserável, de pais miseráveis. Era o miserável do miserável do miserável. Era aquilo que ninguém respeitava. Né? Lembrem-se que já falaram, de Nazaré não sai nada de bom. Eles eram pobres em Nazaré, então ninguém queria saber deles. Eles não merecem nada. Os dois maiores profetas da cidade vinham ao encontro deles. Simeão chega a dizer, pronto, eu posso morrer. Eu posso morrer porque eu já vi a salvação. Ana, a mulher que havia sido casada, estava com 84 anos. Observe, 7 vezes 12, 7 é a perfeição, 12 são as tribos de Israel. Ela representa todo o antigo Israel. Louva ao mundo, porque chegou a salvação. Simeão, que espera a salvação, o novo povo de Israel, louva esse momento. E ele vai e fala mais. Ele será um sinal de contradição. Os corações serão revelados. Haverá queda e ressurgimento, porque as pessoas não conseguem ficar paradas frente a isso. No mais simples do mais simples do mais simples está a salvação de toda a humanidade. Sabe, pessoal, nesse evangelho hoje nós vemos o seguinte: a dignidade do ser humano é algo que não pode ser relativizada. A dignidade do ser humano não pode ser tirada sobre aspecto algum. A dignidade do ser humano não pode ser colocada em segundo plano. É sempre em primeiro. O ser humano é o bem mais valioso. Nada pode ser substituído em relação ao ser humano. Logo, nós não podemos dizer que há seres humanos melhores, piores, seres humanos que merecem mais ou merecem menos. Nós não podemos dizer que o ser humano que cometeu o erro A, o erro B ou o erro C, eles merecem mais ou merecem menos.
Sabe, pessoal, eu não gosto de falar, mas doeu muito meu coração hoje, quando eu vi a imagem de pedras pontiagudas colocadas embaixo de viadutos, para impedir que os miseráveis de uma grande cidade pudessem dormir embaixo do viaduto. Eu fiquei olhando, fiquei pensando como nós estamos numa situação onde a gente não respeita mais os seres humanos porque eles são pobres, porque eles são miseráveis, porque eles estão estão à margem da nossa sociedade. Por outro lado, me deu uma profunda alegria quando eu vi Padre Júlio Lancelotti, aquele homem velho, magro, frágil, pegou uma marreta. Sinceramente, eu não sei como é que o homem levanta aquela marreta, porque ele já não tem idade para isso. Ele não tem força para isso. Ele pega lá a marreta e vai lá quebrar pedra para ajudar o seu irmão a ter um lugar para se abrigar. Padre Júlio não vai ter como resolver o problema, mas ele não vai se calar frente ao mal. E aqui, nesse momento, eu vejo que é queda, sim, daqueles que não respeitam os meus irmãos, que estão numa sociedade, numa situação de marginalização. Eles não respeitam o meu irmão. E é ressurgimento para esse meu outro irmão, que tenha coragem, que mesmo sabendo que não consegue resolver tudo, mesmo com todo o seu limite físico, vai ao encontro do irmão para tentar restaurar um pouco da dignidade que lhe resta. No dia de hoje, eu acho que a gente tem que assumir um compromisso. Ou assumir um compromisso claro com a dignidade humana. Assumir um compromisso claro de dizer assim: eu aceito o ser humano. Eu não vou ficar dizendo que existe ser humano bom, ser humano ruim. Eu não vou dizer que existe ser humano certo ou errado. Eu vou aceitar cada pessoa que eu encontrar pela frente, do jeito que essa pessoa é, com suas fraquezas, com a maravilha de serem quem são. Eu tenho que olhar para cada pessoa e dizer assim: nessa pessoa tem Jesus. E aceitar a pessoa. Reconhecer a dignidade de cada ser humano. Era muito fácil para todos olharem e falarem assim: não, essa profetisa, ela é uma mulher velha, viúva, essa tal de Ana, é uma mulher velha, viúva, não tem mais, serve mais para nada. Era fácil falar assim, não era? Ainda mais naquela época que a mulher já não valia nada mesmo. Então naquela época era facílimo você fazer isso. Mas todo mundo respeitava ela. Era muito fácil o pessoal olhar para Simeão, um homem já de idade avançada, e dizer assim: isso aí não dá mais para nada. Mas todo mundo respeitava ele. Por que nós não podemos também respeitar uns aos outros? Em vez de olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã e dizer assim: não, ele está errado porque faz isso, ela está errada porque faz aquilo. Esqueçam isso. Esqueçam. Recebam cada irmão e cada irmã que vocês conhecem como se estivessem recebendo Jesus. Porque Jesus não só aceitou assumir a forma humana para redimir a forma humana, como aceitou uma das mais baixas periferias da sua sociedade para nos dizer que todo ser humano é digno do jeito que ele é. Você não pode mudar isso. Você não pode criar uma outra versão dessa história. Então, pessoal, vamos assumir essa realidade. Vamos dizer para todo mundo: eu aceito todos os homens e mulheres que eu encontrar pelo caminho do jeito que eles são. Eu os amo, eu os respeito e eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que eles não sofram nenhuma forma de violência, nenhuma forma de opressão, nenhuma forma de preconceito ou exclusão.
Eu sei, pessoal, que a gente talvez não possa fazer muito, mas só a nossa postura de dizer: eu acolho o meu irmão, eu acolho a minha irmã, porque eles são dignos, eles fazem parte da descendência de Abraão, eles são filhos de Abraão, filhas de Abraão, eles são meus irmãos e minhas irmãs e eu os quero do jeito que eles são. Só isso já é muito. Porque para aqueles que estão excluídos, para aqueles que sofrem preconceito, para aqueles que sofrem ameaças, para aqueles que estão oprimidos, só vocês aceitarem e acolherem para eles, já vai ser muito. Vamos sim levar a esperança do acolhimento, a esperança do amor, a esperança da inclusão e a esperança de aceitar a cada um do jeito que ele é, a todos. Vamos fazer isso? Eu garanto que no fim a gente vai ter a mesma felicidade que Simeão e que Ana. Amém? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar hoje. Né? Eu espero que a gente possa ter feito aí uma reflexão legal. Eu espero que a gente possa ter trazido para vocês alguma coisa que vale a pena pensar. Né? E aí eu estou aguardando que vocês falem para mim se vocês gostaram, se vocês não gostaram, né? Lembrando, pessoal, que amanhã eu vou dar a bênção de São Brás, tá? Quem não puder sair de casa, ou quem for sair de casa só para receber a bênção de São Brás, não saia, fique em casa que eu vou dar a bênção de São Brás para vocês, tá? Maria Alice já mandou aqui uma notificação e fez um comentário bem profunda. Ah, que bom, Maria Alice, que bom. Que bom. Você, sabe, pessoal, eu acho assim que a gente não pode ficar com uma coisa assim muito fechada. A gente tem que trazer a reflexão para os dias de hoje. E às vezes a gente acaba sendo um pouco mais profundo. Mas o importante é que a gente toque o coração das pessoas, né? Fátima também está mandando amém com mãozinha de oração. E o Djalma e a Doraci. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Né? Você sabe que eu gosto muito de partilhar isso com vocês. Né? Só eu sei a saudade que eu tenho de estar com vocês ao vivo, a cores. Né? Tocar a gente não pode tocar ainda. Tão cedo não vai poder, mas sintam-se todos abraçados, né? Todos beijados, porque eu gosto muito de estar com vocês. Né? A doença nos afasta, mas o amor nos aproxima. Né? Eu falei alguma coisa semelhante a isso no quarto domingo da quaresma, ou foi no terceiro, acho que foi no terceiro ou no quarto. Já está quase entrando a quaresma de novo. Mas eu falei isso porque eu tenho certeza que a gente vai superar essa dificuldade. A gente vai avançar e vai vencer mais uma epidemia, né? As nossas segundas-feiras, Maria Alice, era tão bom, né? Porque segunda-feira, pessoal, eu fazia a celebração da palavra. Os padres descansavam, eu fazia a celebração da palavra de manhã e de tarde, né? Mas vai voltar, Maria Alice, eu garanto que vai voltar. Em breve a gente vai estar toda segunda-feira de novo, fazendo as nossas celebrações ao vivo, né, pessoalmente. Aliás, quando voltar, acho até que eu vou fazer um dia, vou fazer uma live direto no meio da homilia, vou fazer homilia direto. Maria Alice gostou da ideia. Bom, pessoal, vou me despedir. Volto a falar. Se você vai sair amanhã só para receber a bênção da garganta, não saia. 15h30 eu farei a bênção para vocês, tá? Podem ficar em casa, tá? Bernardo, vale? Pode ter certeza que vale, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje eu peço a intercessão de Maria Madalena, para que desça sobre vós
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se protege. Saiu de casa, pôs o rosto para fora, usa a máscara. A vacina já está aí. Aos poucos, nós estamos vacinando todo mundo. Isso vai acabar. Até lá, vamos levar esperança a todos. Tá? Vamos levar esperança a todos. Vamos glorificar o Senhor com as nossas vidas. Sigamos em paz, permanecemos em paz. Deus está conosco. Até amanhã, 15h30. Abração, pessoal. Tchau, tchau.